Olá, eu sou Rafael Mesquita e você está em mais um vídeo do nosso curso de JavaScript que aborda os fundamentos da linguagem. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os operadores. Os operadores são usados na construção de expressões. Seja muito bem-vindo. Existem diversos operadores na linguagem JavaScript e no decorrer desse vídeo nós vamos abordar 4 tipos. Primeiro, os operadores aritméticos. Os operadores aritméticos são utilizados na execução de operações matemáticas, tais como a soma, a subtração, dentre outras. Nessa tabela, nós podemos observar a sintaxe da utilização dos operadores aritméticos existentes na linguagem JavaScript. Os 2 primeiros operadores são símbolos que a gente já está acostumado a utilizar, por exemplo, em calculadoras. O operador mais para adição e o operador menos para subtração. O operador asterisco é para multiplicação. O barra é para divisão, a porcentagem é para um módulo que representa o resto de uma divisão inteira, o asterisco é para a realização de operação de potência, o mais é o operador de incremento, que aumenta em uma unidade o valor de uma variável, e o menos é o operador de decremento, que faz o inverso do anterior. Aqui nós temos um exemplo de utilização dos diversos operadores matemáticos na linguagem JavaScript. Como eu já mencionei nos vídeos anteriores, o código de todos os exemplos que eu estou mostrando, eles estão disponíveis no Replit. E o endereço do repositório está na descrição desse vídeo. Nesse exemplo, em específico, estão sendo utilizados os operadores aritméticos mencionados no slide anterior. O resultado da execução desse código com a resolução das expressões matemáticas pode ser observado no console, abaixo. Uma coisa interessante para a gente poder mencionar é a impressão do quociente, calculado na linha 8, e printado na linha 16. Às vezes a gente quer fazer uma divisão em JavaScript e tem um resultado fracionário, por exemplo, 10 dividido por 3, que dá uma dízima periódica. Ou mesmo nesse exemplo, que é o 53 dividido por 24. Note que se trata de uma dízima periódica, mas ela não tem infinitas casas decimais. Os números nos computadores modernos, eles têm uma precisão limitada. Eles não têm precisão infinita porque a memória do computador é finita, e a gente usa alguns números de bytes finitos para representar esses números. No resultado do quociente, a gente vê que existem muitas casas decimais, mas tem um certo limite. Em particular, a última casa decimal está com valor errado aqui, porque é um erro de arredondamento. Erro de cálculo que é comum dar na última casa decimal ou nas últimas casas decimais, por conta do limite de bytes que eu comentei anteriormente. Uma outra coisa interessante é o resultado da potência, calculado na linha 10 e printado na linha 18. Observe que 53 elevado a 24 é um valor muito grande, impresso como sendo aproximadamente 2,4 vezes 10 elevado a 41. É uma forma de imprimir, já que a quantidade de dígitos para o resultado seria muito grande. Depois é interessante você rodar esse código, alterar os valores de x e de y e observar os resultados que vão ser apresentados. Operadores relacionais. Operador relacional é todo aquele operador que obtém a relação do membro da esquerda com o membro da direita. Na tabela, nós podemos observar os operadores relacionais utilizados em JavaScript. Primeiro, o igual, que verifica se 2 operandos são iguais. O exclamação igual, que verifica se 2 operandos são diferentes. O igual e o operador exclamação igual, que verifica se 2 operandos são estritamente iguais ou estritamente diferentes. Isso vai ficar mais claro no exemplo a seguir. E por fim, o menor, maior, menor igual e maior igual, que retornam true ou false dependendo da relação entre os operandos. Nesse exemplo de código, a gente consegue visualizar o resultado da utilização de todos os operandos relacionais do JavaScript explicados anteriormente. Observe que nós temos a declaração de 3 variáveis, x, y e z. As variáveis x e y são numéricas. A variável z é uma variável literal, do tipo string. No código, nós estamos utilizando essas variáveis como operandos dos diferentes operadores já vistos. O resultado da execução desse trecho de código pode ser visualizado no console. Como pode-se observar, o resultado da execução de uma expressão relacional vai ser sempre um valor lógico, true ou false. E como já foi falado também anteriormente, nós dizemos que esses valores são do tipo boolean. Um exemplo simples aqui seria a linha de código 11, na qual nós comparamos x e y. A expressão é x menor do que y, x é igual a 10.
portanto, menor do que y, que é 20. Logo, o resultado será true. Vale, no entanto, ressaltar o que acontece nas linhas de código 7 e 9, as quais têm como resultados, respectivamente, true e false. Quando nós fazemos x igual a z, nós temos o resultado true, pois utilizando dois iguais, não estamos considerando os tipos das variáveis. Assim, como x e z valem 10, o resultado é true. Diferente do que acontece na linha 9, quando nós comparamos x igual a z. Nesse caso, o operador de estritamente igual também leva em consideração os tipos das variáveis. Então, como x é uma variável numérica e z é uma variável do tipo string, o resultado vai ser falso. Operadores lógicos. Nós vamos utilizar operadores lógicos quando precisarmos realizar operações sobre um ou dois valores booleanos. Lembrando que os valores booleanos são true ou false, e que esse termo booleano é uma homenagem ao matemático britânico George Boole, criador da álgebra booleana. Em JavaScript, nós temos os operadores ou, e não. Quando nós formos utilizar o operador ou, para que o resultado seja falso, os dois operandos precisam ser falsos. Quando nós formos utilizar o operador e, para que o resultado seja verdadeiro, os dois operandos precisam ser verdadeiros. E o operador não inverte o valor lógico ao qual está sendo aplicado. Nesse exemplo, a gente pode observar bem o funcionamento dos operadores lógicos. Os resultados da execução eles podem ser observados no console. O exemplo considera a variável x com o valor verdadeiro e y com o valor falso. Assim, na linha 6, fazendo x ou y, o resultado é verdadeiro, pois com o ou basta que um dos operandos seja verdadeiro para que o resultado final seja verdadeiro. Já na linha 7, fazendo x e y, o resultado é falso, porque quando a gente utiliza o AND, somente vai ser verdadeiro quando os dois operandos forem verdadeiros. E na linha 8, not x, tem como resultado um valor de x invertido. Como x é verdadeiro, o resultado de not x foi falso. Operadores de atribuição. O operador de atribuição é o igual. É importante não confundir com o de comparação, que é o igual. Então, quando você quiser comparar alguma coisa, lembre-se de utilizar dois iguais. Nessa tabela, são apresentadas algumas variações do operador de atribuição. Basicamente, da linha 2 até a linha 8, são apenas maneiras resumidas de realizar atribuições em conjunto com alguma operação matemática. Por exemplo, na segunda linha da tabela, o operador mais igual, no exemplo, fica claro que x mais igual a y é o mesmo que x igual a x mais y, ou seja, é só uma forma de fazer a mesma coisa digitando menos. A partir desse vídeo, todos os próximos vídeos dessa playlist vão ter uma prática no final. Essa prática vai se basear na resolução de um problema simples que busca calcular o salário líquido de um trabalhador, descontando do seu salário bruto o imposto de renda. Em cada vídeo, nós vamos escrever uma solução do problema no formato de um programa com linguagem JavaScript, o qual vai utilizar os conceitos aprendidos na parte teórica do vídeo. À medida que a gente for avançando para os próximos vídeos, serão adicionados novos requisitos ao problema do cálculo do salário líquido. E assim, a nova solução vai sempre ser focada no assunto do vídeo em questão. Uma outra coisa importante também, apesar de não ser foco desse curso, é que nós vamos utilizar o Git do Replit para fazer um controle de versão do nosso código. Na verdade, o Git é uma ferramenta muito poderosa, muito útil no desenvolvimento de sistemas com vários recursos, mas para a gente aqui ele vai servir apenas para guardar as diferentes versões do código, uma versão diferente em cada vídeo, e permitir observar como o código vai evoluir à medida que formos avançando nos conceitos do JavaScript. Pode ficar bem tranquilo, não é nada demais, a gente só vai salvar uma versão diferente ao final de cada vídeo. Lembrando que o link para acessar esse projeto no Replit vai ficar na descrição do vídeo. Agora a gente então vai entrar no Replit e começar a programar. Bom, eu estou no Replit aqui para a parte prática do nosso vídeo, que vai abordar o conceito de operadores, que foi visto nessa parte teórica do vídeo.
A gente vai, né, como é o nosso primeiro, né, projeto, como é o nosso primeiro vídeo falando a respeito de uma parte prática, a gente vai criar o nosso Replit, o nosso projeto Replit, baseado num template do Node, porque a gente vai precisar desse ambiente de execução do JavaScript, então a gente vai utilizar o template do Node, e vamos dar um nome para o nosso projeto. Você pode dar o nome que você quiser, eu vou dar um nome de JavaScript Fundamentos, e vou colocar prática aqui para deixar claro que aqui a gente vai desenvolver a parte prática do nosso projeto. Ele vai criar um ambiente aqui, né, de execução para a gente, e ele cria um index.js, que é o arquivo onde a gente vai fazer toda a nossa programação. E eu vou criar um arquivo a mais, justamente para a gente poder colocar o enunciado do nosso problema e começar a também inserir as novas especificações à medida que a gente for evoluindo nesse enunciado. Eu vou chamar de readme. Ele até me sugere aqui, ó, readme.md. O readme é um arquivo que normalmente você vai encontrar nos repositórios do Replit para poder introduzir do que se trata aquele projeto. Então, quando você entrar no repositório, quando você entrar num Replit, num projeto Replit, normalmente vai ter um readme explicando, né, para que serve aquele projeto, explicando algumas coisas do código. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Eu vou copiar um enunciado do nosso problema para não ter que ficar digitando aqui e depois a gente já vai começar a fazer a programação para solucionar esse problema proposto. Esse aqui é o enunciado do nosso problema. Então, qual é o problema? Elabore um algoritmo para calcular o salário líquido de uma pessoa. O salário bruto dessa pessoa vai ser R$ 7.500 e o imposto de renda a ser descontado dessa pessoa é equivalente a 10% do salário bruto dessa pessoa. Aqui embaixo eu coloquei a versão, né, nós estamos fazendo esse enunciado para poder praticar os conceitos aprendidos no assunto de operadores. Beleza? Então, aqui é mais simples, a gente tem um valor fixo para o salário bruto da pessoa. Eu vou vir aqui na parte do nosso código e vou começar a tentar fazer a solução desse problema. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma variável. Eu vou chamar essa variável de salário bruto e vou especificar um valor fixo para ela. De acordo com o enunciado aqui, vai ser R$ 7.500. Então, eu vou colocar aqui, ó, R$ 7.500. A gente não vai especificar colocando ponto para separar o milhar aqui, vírgula para separar a casa decimal, porque o JavaScript, na linguagem de programação, ele não trabalha assim. Então, ele só trabalha com ponto para separar as casas decimais. Então, basta a gente colocar aqui 7.500 que está resolvido. A gente vai calcular o imposto de renda, sendo que o imposto de renda é baseado em 10% do valor do salário bruto. Então, eu vou colocar salário bruto vezes, só que eu não posso colocar 10%, porque o símbolo de porcentagem é um operador que cuida do resto da divisão inteira. Eu não quero o resto da divisão, eu quero realmente a porcentagem. Então eu posso calcular 10% do salário bruto multiplicando o salário bruto vezes 10 por 100, ou já fazer isso aqui direto colocando 0,10. Tá? Uma coisa que eu estou esquecendo de fazer aqui é colocar o ponto e vírgula ao final. É uma boa prática, né, para a gente não ter problema em situações específicas lá com o interpretador. Então eu coloquei aqui imposto de renda sendo calculado baseado na multiplicação do salário bruto vezes 0,10. O salário líquido vai ser uma outra variável, salário líquido, e o cálculo do salário líquido vai ser o salário bruto menos o imposto de renda. Ok? Eu não coloquei aqui, mas eu vou até colocar isso no enunciado, ó, ao final, mostre na tela o valor do salário líquido, para ficar claro que a gente tem que mostrar isso no nosso programa. Então eu vou colocar aqui o comando para exibir na tela, que é o console.log, e eu vou exibir o salário líquido. Eu poderia exibir simplesmente assim, ó, salário líquido, mas a gente vai colocar uma frase para ficar mais intuitivo para o usuário, né? Salário líquido, dois pontos, espaço, vou separar a variável da constante literal aqui com a vírgula. Aqui eu até posso colocar um R cifrão para deixar claro que vai ser dinheiro. E eu vou mandar rodar, né? Eu vou salvar, Ctrl S, mandar rodar. Ele vai instalar o NPM, que é o gerenciador aqui de pacote do Node,
e ele mostrou aqui para mim, ó, salário líquido R$ 6.750, descontando do salário bruto o imposto de renda que foi de R$ 750, ok? Bom, em termos de código é isso que a gente tinha que fazer para solucionar o problema, mas agora a gente vai fazer aquela outra parte que eu comentei, que é criar um controle de versão para o nosso código, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou clicar nesse ícone aqui, ele está demorando um pouco mais no meu, provavelmente no seu não vai demorar tanto assim, porque eu já tinha criado outros repositórios aqui. Daqui a pouco, na hora que ele carregar para mim a telinha, a gente volta para poder fazer o restante. Aí, beleza, ele carregou aqui para mim, né, e a gente vai escolher essa opção aqui, ó, Create a Git Repo. Então ele vai criar um repositório no Git para a gente poder fazer o controle de versão desse nosso projetinho aqui no Replit. A gente não vai, né, conversar sobre os vários recursos, a gente poderia fazer uma conexão do nosso repositório com algum repositório do Git, publicando, né, o nosso repositório. A gente poderia criar branches específicos para cada funcionalidade diferente do nosso projeto. A gente não quer nada disso. A única coisa que a gente quer é ter um histórico aqui de commits, né, que são as alterações, as versões diferentes que a gente fizer no nosso código, justamente para a gente poder observar como que o nosso código ele foi evoluindo. Então eu vou chegar aqui, ó, vou simplesmente fazer uma alteração boba aqui no meu código, vou dar um Ctrl S, porque eu quero criar um commit, né, ele identificou aqui, ó, que foi modificado a partir do commit inicial, então tem um commit inicial, que é o meu projeto inicial, eu vou criar aqui agora um commit com essa mensagem aqui, ó, operadores, 05 operadores, e vou dar um commit all aqui para ele poder refletir todas essas alterações e criar uma nova versão para o meu projeto. Então eu vou colocar aqui e a gente vai ter aqui nessa lista de commits um commit, ó, identificado como operadores. Isso significa que esse é o commit, ou essa é a versão em que a gente guardou esse enunciado e esse código, ok? A gente vai evoluir com isso à medida que a gente avançar nos próximos vídeos. É isso aí. Então é isso, muito obrigado por assistir. Se ficou alguma dúvida, por favor, fique à vontade para poder perguntar nos comentários. Se tiver alguma sugestão, pode deixar aqui também. Execute todos os códigos que a gente viu, faça alterações, crie seus próprios códigos. Lembre-se de que programação a gente só aprende fazendo. Nos vemos no próximo vídeo.